A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu quero compartilhar com você a respeito de quanto e como é importante nós continuarmos seguindo com fé. Não podemos nos prostrar, parar. E essa palavra hoje é para nos dar ânimo, nos enxergar diante do espelho dessa palavra e poder analisar a nós mesmos e ganharmos do Senhor força para nós, a partir da onde estamos, nós nos levantarmos e continuarmos. Amém? Eu quero ler com você no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Está escrito assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a sua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém, amados? Até aqui. Vamos meditar um pouco nessa palavra e aprender com o Senhor. Em primeiro lugar, vamos identificar o lugar que se passa esse milagre, essa cura desse homem. A Bíblia diz que Jesus, depois de algum tempo que ele passou na Galileia, ele subiu para Jerusalém por causa de uma festa. Havia uma festa entre os judeus. Jesus era judeu e ele subiu a essa festa. Nós sabemos que 3 vezes no ano havia festas nacionais, que judeus de toda parte, toda parte vinha para Jerusalém para adorar, para participar dessa festividade, que era um dos mandamentos do Senhor. E ali, Jesus, ele se encontrava próximo à porta das ovelhas. A porta das ovelhas era um dos portões da muralha de Jerusalém, e onde entravam as ovelhas. Ali havia bastante comércio,
as pessoas traziam o seu gado, né? As ovelhas para serem comercializadas, alguns compravam para poder oferecer em sacrifício no templo. Enfim, aquele portão, então era chamado portão, né? Porta das ovelhas. E a Bíblia diz que ali perto daquele lugar havia um tanque que tinha 5 alpendres. E debaixo desses alpendres havia ali prostrados muitos cegos, coxos, enfermos, paralíticos. E Jesus, ele foi até aquele lugar. A Bíblia diz que Jesus entrou ali naquele lugar. E ele ficou compadecido, né? Ele se compadeceu de um homem que ali estava prostrado. Amados, Betesda vem, o que é o nome desse tanque, ele significa literalmente em hebraico lugar de derramamento ou casa da graça, né? Casa da graça, lugar de derramamento. E hoje o Senhor te convida a entrar aqui nesse tanque de fé. Nós, quando paramos para ouvir a palavra de Deus, devemos entender que nós estamos adentrando a um tanque de fé. E então, toma no seu coração esse espírito de fé, que você entrou num tanque onde Jesus, com a tua palavra, falará no teu coração e fará uma obra que você já tem esperado há muito tempo. A Bíblia diz que estava ali um homem que havia 38 anos que ele se achava enfermo. Nós não sabemos a enfermidade dele, os detalhes, né, da sua enfermidade, mas nós sabemos pela ênfase do escritor e apóstolo João que houve ali uma cura sobrenatural, uma cura e que trouxe também consequências, né? E o seu testemunho, o testemunho dessa cura, era sobre o poder, né, de Cristo, o poder de Cristo dar a vida, o poder de Cristo restituir uma vida que havia perdido, restituir àquele homem a saúde, restituir. Então, amados, quando nós entramos num tanque de fé, numa casa de oração, num lugar em que podemos estar em comunhão, né, com o Espírito de Deus, adorando juntamente com outros irmãos, nós devemos entender que ali nós estamos à mercê, tipo assim, debaixo dos olhos do Senhor, e o Senhor, ele visita os nossos corações. E o Senhor, amados, nós sabemos que Ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós, assim como se compadeceu daquele homem. Talvez você esteja há muitos anos prostrado na sua vida. Talvez você esteja enfermo, deitado numa cama, onde o médico já não tem solução para o seu caso. Talvez nesse exato momento você esteja totalmente sem forças de se levantar, porque perdeu um ente querido, alguém te abandonou no momento e numa situação difícil, você teve grandes prejuízos, você perdeu o emprego e não consegue encontrar, enfim,
Não importa o seu problema. O fato é que o Senhor Jesus Cristo, Ele se compadece de nós quando Ele vê que nós estamos fracos, cansados, abatidos, desanimados, e nós precisamos de um agir, de uma obra que venha dele para nos alcançar. Talvez Deus te trouxe aqui nesse vídeo para ouvir essa mensagem, porque Ele tem algo para fazer na tua vida e que, como aquele homem, você não consegue se libertar. Amados, nós vemos que Jesus Cristo, Ele não teve pena daquele homem. Não foi esse sentimento que moveu o Senhor Jesus para que curasse aquele homem que fazia 38 anos que estava ali enfermo. Não foi pena, foi compaixão, porque ele bem conhecia a situação do homem, né? A nossa natureza humana, quão frágil ela é. Então, Jesus, vendo aquele homem, ele fez uma pergunta sem pena. Ele usou de compaixão e foi firme na sua pergunta, querendo uma resposta. Ele disse: queres ficar são? Então, olha para dentro de si mesmo nesse momento em que você está na presença do Senhor, nesse tanque de fé, e olha para si mesmo e veja onde você precisa, qual área da sua vida e o que é que está te prostrando. Você quer ficar são? Deus faz para você essa pergunta. Amados, nós sabemos que aquele enfermo, ele respondeu para o Senhor: Senhor, eu não tenho homem nenhum que me ajuda quando a água é agitada e me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, quer dizer, enquanto eu estou nessa dificuldade, enquanto eu estou preso nessa enfermidade, enquanto eu estou amarrado a essas circunstâncias que eu não consigo me libertar, a esse problema que veio para sobre a minha vida e eu não consigo romper, enquanto eu estou passando essa dificuldade, quando eu vou, outro já recebeu a bênção. Não é assim que nós também nos sentimos, amados? Muitas vezes nós nos sentimos desse jeito, quando Jesus se apresenta, querendo nos trazer uma cura, uma libertação, e nós arrazoamos na nossa mente: Senhor, não tem mais chance para mim, eu não vejo mais oportunidade na minha vida, o meu tempo já passou, a minha idade chegou. Senhor, eu perdi tudo que tinha e não tenho mais como recomeçar, não há tempo para recomeçar. Senhor, os médicos me desenganaram e eu não tenho mais esperança de vida. Senhor, eu estou prostrado porque não tenho forças para nem começar uma coisa que eu não tenho mais fé nem esperança, porque totalmente eu já fui abatido por esse problema. Amados, isso é uma realidade que entra no nosso coração se nós permitirmos, e nós podemos ficar prostrados como esse homem que sentia essa autocomiseração, né? Essa pena de si mesmo. Por muito tempo nós podemos ficar assim como esse homem estava. A Bíblia diz que fazia 38 anos que ele estava nessa situação, quase 4 décadas. Amados, é muito tempo para uma existência humana, né? Nós sabemos que é mais do que 40%, né? 40 anos, anos de vida
né, a média de anos de vida que um ser humano tem hoje, nós sabemos que isso é muita coisa, mas de fato nós vemos pessoas que se encontram assim há anos e anos, e quando Jesus chega com uma palavra, queres ficar são, né, em vez deles agarrarem essa oportunidade com fé naquele que está oferecendo a cura, naquele que está oferecendo ajuda, nós nos colocamos com essa auto-piedade, né? Essa autocomiseração. Isso é muito sério. Jesus, quando ele viu a resposta dele nesse sentimento de autopiedade, Jesus não teve piedade dele. Jesus não sentou ao lado dele e se apiedou, né? E ficou ali naquela comiseração. Ai, é verdade, é muito difícil essa situação que você está vivendo. Olha, é uma situação injusta o que fizeram com você. Realmente tentaram te destruir e você caiu, te puxaram o tapete, ou você foi acometido por essa situação, por essa enfermidade, agora você Não, Jesus, ele não entrou por esse caminho, ao contrário. Jesus, ele disse com autoridade e poder: levanta-te, toma a sua cama e anda. Levanta-te, toma essa situação que você está sofrendo e avança, caminha com ela mesmo, vai em frente, anda, porque enquanto você anda, eu te ajudo, eu te levanto, eu te trago vitória, eu faço com que as coisas cooperem a seu favor. Saia da prostração e ande, levante-se, não fique mais na sua autocomiseração, na sua autopiedade, porque isso não te ajuda, ao contrário, essa autocomiseração, ela pode te manter aprisionado muito tempo, até que você permita, né, e abra seu coração para receber de fato uma ajuda. Amados, muitas pessoas passam por isso, e só quando elas já estão totalmente cansadas, debilitadas, porque não conseguiram encontrar ninguém que houvesse piedade delas o suficiente, então elas se veem sozinhas na situação em que se encontra, e o coração então a partir dali começa a clamar dentro, o Espírito começa a clamar dentro dela: ó Senhor, tem piedade de mim, tenha piedade de mim. Então, amados, nós não podemos nos acostumar com a circunstância, culpar as pessoas por aquilo que estamos passando, e nem quando somos encurralados por pessoas más ou obras malignas que se levantam contra nós. Nós não podemos olhar para a luta. O Senhor nos chama para olhar para Ele. Olhar para Ele é a nossa salvação. Olhar para Ele e na força do poder que há em Cristo de nos trazer vida e transformar situações e nos vivificar e nos encher de poder e força, em abrir o mar que está diante de nós, em solucionar a situação, as circunstâncias que muitas vezes nós nos vemos oprimidos, né? Ou até mesmo podemos nos encontrar opressos por perseguições espirituais. Então nós temos nele, amado, aquele que pode nos ajudar.
Então, eu sei que aquele homem que estava ali há 38 anos, ele devia ter bons motivos, né? Se nós pararmos para ver, não é fácil as experiências que às vezes alguém que nós amamos esteja passando ou nós mesmos estamos atravessando. Não é fácil, não é isso que estou dizendo, não quero desmerecer o seu sofrimento, estou apenas liberando o que Deus trouxe no meu coração para liberar nessa mensagem, para que você que parou para ouvir, não carregue tanta amargura na sua alma como aquele homem carregava dentro de si. Ele tinha amargura porque ele dizia, não tem nenhum homem, quer dizer, não existe ninguém que me estendeu a mão, que me ajudou, não encontrei ninguém, né? Por quê, amados? Porque ainda que não haja ninguém nessa terra que se compadeça de ti, que erga as mãos para ti e você sinta que alguém está te apoiando para levantar, ainda que você não tenha esse apoio humano, Deus está aqui. Deus está presente na sua vida. Deus está por meio da sua palavra. E quando Deus quer nos tocar, quando Ele quer nos falar, Ele fala conosco através de um versículo da tua palavra. Ele fala conosco através de alguém que está liberando alguma mensagem. Ele fala através de uma pessoa que já passou por experiências, então ele está apto para te ajudar. Ele fala através do teu espírito no teu coração. Então, meu amado, tudo que você tem a fazer é ir num tanque de Betesda, né? Num lugar de derramamento do Espírito, seja na tua casa, seja no teu quarto de portas fechadas, seja, amado, no seu trabalho, seja andando na rua, não importa, o importante é que você abra seu coração, abra para Deus a oportunidade, tipo assim, para que Ele mostre para você que Ele é Deus na sua vida. Então, Jesus o curou. Nós sabemos que Jesus o curou e ele tomou a sua cama e foi, né? E seguiu o seu caminho. Então, amados, nós precisamos meditar nessa parte das Escrituras que Deus nos deu, porque ela é muito preciosa para nós. Então, nós devemos perguntar para nós mesmos, por que é que eu estou prostrada? O que é que está me deixando prostrado? Qual o motivo da minha prostração? Qual o motivo dessa minha enfermidade? Qual é a fonte em que fonte negativa e maligna que está me segurando, me amarrando, me fazendo ficar aqui nessa situação difícil? Primeira coisa, amados, que eu quero falar com você é que você precisa identificar dentro de si mesmo os reais motivos em que você está tendo essa autocomiseração e fazendo você ficar prostrado. Então, talvez você esteja doente fisicamente, esteja de cama ou no hospital, mas pior do que a doença do corpo, a doença física, é a doença da alma. É mais difícil de se lidar quando nós estamos
enfermos na nossa alma. Creia nisso. É muito mais difícil quando nós permitimos a nossa alma ficar doente. Então, eu acredito que a situação de uma enfermidade física e da alma, né? Porque nós vemos pela autocomiseração que aquele homem estava doente também na sua alma. Eu acredito que aquilo roubava dele a confiança. A confiança e a falta de confiança fez com que ele desistisse. Então ele desistisse de tentar, de se levantar, de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa, de agir, mesmo que fosse gradativamente. Ele não tinha confiança nele mesmo para poder ir refazendo a sua vida depois que ele se encontrou daquela forma. Observe que a gente pode observar que quando Jesus perguntou para aquele homem se ele queria ser curado, né, quer ser curado, Jesus deixou um pensamento ali, deixou na mente dele uma pergunta, como se fosse assim: você quer realmente ser curado? Essa é a pergunta chave que Deus quer fazer para você hoje. O Espírito Santo, ele quer que você faça essa pergunta para você mesmo hoje. Você quer realmente ser curado, ser curada desse teu problema, dessa tua dor, dessa enfermidade, dessa prostração, dessa situação difícil que você está atravessando? Você quer realmente se ver livre, né? Ainda que não tenha ninguém, você tem Jesus. Ainda que você não tenha ninguém, você tem a Deus que te criou e Ele sabe perfeitamente o que fazer para te libertar. Confie nele, se agarre a Ele, clame a Ele, busque a presença dEle. Em vez de você se sentir e ficar prostrado como esse homem ficou 38 anos no tanque de Betesda, dentro de um lugar de derramamento, dentro de um lugar em que todos diziam que o anjo vinha, agitava as águas e aquele que primeiro pulasse era curado. Mesmo que ele estivesse ali prostrado nesse ambiente, saiba que hoje Deus trouxe você a esse tanque de fé e Ele te dá uma instrução específica por essa palavra. Levanta-te, pega a sua cama e ande. Em outras palavras, não fique prostrado aí nessa situação que você se encontra. Levante-se, faça alguma coisa, levante-se, trabalhe, faça alguma coisa, creia. Eu estou em ti, eu estou com você, eu vou com você, passarei com você e darei vitória para você dia a dia. E você passará e atravessará esse rio que está tentando fazer você naufragar. Jesus, ele não quer que você tenha autocomiseração. Jesus, ele quer que você se liberte. Jesus, ele não quer ter pena e não tem pena de ninguém. Ele tem compaixão porque sabe como que nós somos frágeis. Corpo, alma e espírito do homem é frágil. E o espírito do homem só é fortalecido se ele se encontrar na presença de Deus. Então, um espírito fortalecido
pela presença do Espírito de Deus, pelo poder de Deus, ele vence as fraquezas da sua alma, ele vence o seu corpo, ele se levanta e ele recupera totalmente a sua vida. Não importa quantas vezes ele cair, se ele seguir esse princípio, se você seguir esse princípio, Deus trará condições de você se levantar, não importa quão grave o problema seja. Deus não nos disse, olha, vai ser fácil, mas também ele não disse vai ser difícil. Ele disse que estaria conosco. Ele disse, tenha fé, porque eu venci o mundo. Então nós temos nele uma pessoa cheia de poder e experiência humana, porque ele se encarnou nessa terra, viveu como homem, experiencializou em si mesmo as nossas fraquezas, as nossas perturbações, as nossas enfermidades. E ele então é um Deus capaz, porque esteve no meio de nós. Ele é o único Deus capaz. Então isso para nós deve ser o suficiente. Nós precisamos crer em Jesus, ter fé em Jesus, confiar em Jesus e saber que a vitória vem quando nós estamos com Ele, caminhando com Ele, seguindo as suas instruções. Jesus, Ele quer nos trazer as instruções para que você tenha luz e saia de tudo aquilo que te afeta no dia a dia. Por isso ele disse, basta cada dia seu mal, busca meus conselhos, busca minha instrução naquilo que está te afetando, naquilo que está afetando a tua alma, aquilo que está afetando a tua família, aquilo que está afetando o plano de vida que eu tenho para vocês. Então, amados, Deus, Ele não se importa com as experiências tipo as negativas, quando nós caímos ou alguém inflige a nós, né, quando nós tropeçamos. Deus, isso não afeta o coração de Deus, não toca o coração de Deus, essa autocomiseração por essas circunstâncias. Deus, Ele já sabe que estamos num mundo tenebroso, sujeito a cair, sujeito a perdermos a confiança, sujeito a ficarmos envergonhados, sujeitos a ter momentos de depressão, de tormentos espirituais. O Senhor conhece todas essas coisas, mas assim como em João 5, nessa porção das Escrituras que nós lemos, Jesus também não deu a sua pena, né? A piedade àquele homem, não. Ele deu, foi força, ele teve compaixão, estendeu uma palavra e aquele homem, naquele momento, creu na palavra e agiu pela palavra. E pela fé, enquanto ele se movia pela palavra, ele foi curado. Então, você e eu, qualquer um nessa terra, que parar e meditar e seguir as instruções que o Senhor nos traz, nós não estaremos mais no fundo do poço, como nossos inimigos querem nos ver. Nós podemos nos levantar, por mais fundo que esse poço nos tragou. Nós podemos nos levantar e ter uma vida maravilhosa com Deus. Nós podemos nos levantar e rejeitar toda essa autocomiseração, essa autopiedade que nós carregamos, né? Todas as prisões e cadeias de ressentimentos que nós carregamos. Deus, Ele nos liberta e hoje Jesus, Ele quer fazer essa maravilha na sua alma, no seu coração, e Ele quer trazer
solução para os seus problemas. Ele é a solução. E quando nós damos primeiros passos para superarmos os problemas com a orientação, seja ela de ordem física, seja ela de ordem emocional ou até mesmo espiritual, e nós admitirmos para nós mesmos que nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda, e nós desejamos ter essa mudança e permitimos o Espírito Santo entrar, o Espírito do Senhor entrar em nós para fazer essa mudança, então nós estamos dando respostas a Ele, a pergunta que Ele nos faz. Quer ser curado? Quer realmente ser curado? Então, amados, essa pergunta esteja no seu coração. Quer realmente ser curado? Não permita que o seu coração esteja se auto-apiedando, de você mesmo, da sua alma. E você fica remoendo, não há esperança para mim, não há mais jeito, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, amados. Você tem um Deus que te ama e te amou tanto que Ele deu a vida do seu único filho por você. E esse filho, esse amado, está junto, perto de você, esperando que você o invoque, que você o traga para dentro de si e abra teu coração para que ele entre nessa necessidade que você precisa de transformação, de cura, de libertação, seja qual for. O Senhor, Ele quer que você experimente a cura de Deus para a sua vida. Amém? Então, levanta-se. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Levanta-se. Pegue o seu problema, seja ele qual for. Levante-se e ande. Siga em frente. Porque eu estou contigo todos os dias, diz o Senhor para você por essa palavra. Amém? Deus seja louvado. Essa é a porção que eu deixo para você meditar. Peço que você compartilhe esse vídeo por todos aqueles que você ama e que percebe que precisa de auxílio para ajudar a se levantar. Mande para essa pessoa, compartilhe para aqueles que você sabe que tem problemas emocionais, é enfermo emocionalmente, ou que está num leito, ou que está com uma doença, não importa, tenha compaixão, não tenha pena, tenha compaixão e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, amém? Se não é inscrito, se inscreva me auxiliando nesse canal de evangelismo, deixa aí seu like, seu amém e vamos prosseguir. Eu sei que algumas pessoas já têm se sentido fortalecidas, curadas, até mesmo libertas pelos vídeos que eu tenho prostrado. Então eu peço que você deixe aí o seu testemunho para fortalecer outros na fé também nesse Deus maravilhoso. Jesus é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Amém? Vamos orar? Pai nosso que está nos céus e também em nosso coração, nós damos graças a Ti, Senhor, por esse momento. Damos graças a Ti por essa palavra. Damos graças a Ti, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, ouve as nossas petições. Damos graças a Ti porque o Senhor preparou para nós hoje, através dessa mensagem, um tanque de fé, para que nós nos acheguemos, para que nós temos um encontro contigo, para que nós ouçamos os Teus conselhos, a Tua palavra. Ó Deus, fala com a nossa vida, com o nosso coração, traga-nos, ó Deus, palavras de vida eterna, palavras que façam nós rompermos com o nosso passado, com as nossas dores, com aquilo que está nos mantendo prostrados, enfermos, cativos, sem força para nós caminharmos, retomarmos uma vida abundante, uma vida vencedora, uma vida vitoriosa.
Pai, nós pedimos a Ti, tenha piedade e misericórdia de nós, tenha piedade e misericórdia de todos quantos estiverem, Senhor, conosco nessa oração. Entra, Senhor, na vida dessa pessoa e toque, Senhor Deus, o seu coração, a sua alma, o seu corpo físico, aonde quer que haja necessidade. Entra, Senhor, entra com poder e autoridade, levanta, Senhor, dê força, dê, Senhor, porta aberta, um caminho, uma luz, traga, Senhor Deus e Pai, ó Senhor, reflexão sobre o seu próprio comportamento, sua própria vida, e ele consiga ter, Senhor, uma visão celestial, uma visão profunda sobre aquilo que está atravessando e o que precisa fazer. Pai celestial, nós te pedimos que o Senhor não somente entre em nossas vidas, mas entre em nossa casa, entre na nossa família, em todos aqueles que amamos. Senhor, visite, Senhor, os teus filhos, teus pequeninos, visite a tua igreja, visite, Senhor, aqueles que têm conexões conosco, aqueles que, Senhor, no trabalho está em nossa volta e nós vemos a necessidade de cada um. Permita, Senhor, que nós possamos ser porta-vozes e possamos, ó Senhor Deus, compartilhar com eles a tua pessoa, a grandeza da tua glória, o teu poder, a tua misericórdia, o teu amor para conosco. Senhor, ajuda, Senhor, para que possamos, ó Deus, receber de Ti uma cura maravilhosa. Pai celestial, pedimos, ó Senhor, que o Senhor faça de nossa casa um lugar em que o Senhor sinta prazer, Pai, e alegria em estar. Assim nós te pedimos que arranque, Senhor, ó, dos nossos lares, da nossa família, dos nossos corações, toda a divisão, tudo aquilo que não provém de Ti, todas as mágoas e ressentimentos, todas as brigas, todas as confusões, tudo aquilo que nos fere, que nos abate. Ó Senhor, entra na nossa família, na vida, Senhor Deus e Pai, familiar de todos aqueles que pararam para ouvir, de tal maneira que haja salvação a essa casa, Pai. Haja salvação no relacionamento, haja salvação no casamento, haja salvação, Pai. Ó Deus, e libertação de todo mal, e que todos nós, todos, Pai, que ouvirem essa mensagem, possa receber de Ti a cura maravilhosa, assim como o Senhor trouxe a cura para esse homem que já estava há 38 anos, Pai, prostrados por essa enfermidade. Amém? Amém, meu amado? Toma essa porção, medite sobre ela e aquilo que Deus trouxer de seu coração, faça a vontade de Deus, né? Haja com fé e você vai ver que Deus estará e está contigo. Ele está aí junto de você para te auxiliar, para te fortalecer e trazer a cura, trazer vitória. Amém? Deus seja louvado, um beijo no seu coração e até a próxima mensagem, se Deus quiser.